Vamos ler juntos Romanos capítulo 14. Leiamos juntos então Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova.
Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Aleluia. Bom, o tema que nós vamos puxar daqui hoje, deste capítulo 14, é um tema muito importante. Ô Juliana, tá melhorzinha, né? Tô vendo que você tá bem melhor, né? Glória a Deus. Qualquer coisa põe um pezinho, viu? Muito bem. Repita depois de mim: propriedade de Deus. Isso aqui é um tema, parece tão simples, tão recorrente, mas muito necessário que a gente reflita bastante sobre esse tema, porque isso está entre as coisas que foram escritas lá no Salmo 100. Lembra do Salmo 100? Lembra do Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, que eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. O cântico deu uma resumida, o salmo fala mais coisas, e no Salmo 100 fala as coisas que nós devemos saber, algumas coisas que nós devemos saber. Temos que saber. O que é saber? Saber é ter consciência plena. É isso que o conhecimento de Deus quer trazer para nós. Consciência plena da realidade. Consciência plena da verdade. E na lista de coisas do Salmo 100, que está escrito que nós temos que saber é: sabei que foi Ele quem nos fez e dele somos. Diga de novo: sabei que foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos propriedade de Deus. Repetiu porque quis, mas tá bom, então. Glória a Deus. Somos propriedade de Deus. Agora veja só: o que o pecado fez com a humanidade? Através do pecado, o pai da mentira enganou os homens com um falso senso de propriedade. O diabo enganou os homens por meio do pecado, que eles mesmos é que são, com a mentira de que eles mesmos é que são dono de suas vidas. Cada um é dono do seu nariz, cada um é dono da sua vida, cada um é dono do seu corpo. Tudo isso são mentiras deslavadas, são mentiras de Satanás. Não, o Salmo 100 diz: sabei que foi Ele quem nos fez e dele somos. Aleluia. Você sabia que se alguém fizer, por exemplo, uma música, compor uma música, melodia e letra, né? Depois essa pessoa, como autor dessa música, ele pode registrar direitos autorais, porque foi ele quem compôs, foi ele quem fez. E se alguém aí usar o que ele fez de maneira indigna, sem autorização, tá? Sem autorização, usar de modo errado o que essa pessoa fez, essa pessoa pode
exigir os seus direitos na justiça, e aquela pessoa que usurpou a música que não era dela, tá? Ou fez um plágio de um pedaço dessa música e imitou, ela vai ter que responder na justiça, pagar multa, porque isso é roubo. Isso inclui em apropriação indébita, é roubo. Através do pecado, os homens tentam se apropriar daquilo que é propriedade de Deus, não deles. Que é propriedade de Deus, não deles. Tá? Ninguém é propriedade de si mesmo. Somos propriedade de Deus. E ai de quem roubar, se apossar e querer usar a propriedade de Deus de acordo com a sua própria vontade, seus próprios pensamentos errados, seus próprios desejos transviados. Não, isso é inaceitável. É por isso que a maioria dos homens vão pagar essa apropriação indébita com a condenação eterna. Uma das razões pela qual as pessoas são condenadas é porque elas achavam que eram donas de si mesmas. Porque achavam que a vida delas era delas. Achavam que o corpo delas era delas. Mas era de Deus. Roubaram de Deus e vão pagar eternamente pelo seu roubo, pela sua apropriação indébita. Ok? Entenderam isso? Alô, som, testando, 1, 2, 3. Muito bem. Então, nós fomos criados por Deus, Ele é o autor. Deus é o autor não só de nós, Deus é o autor de toda a criação. Deus é o autor de todos os anjos, o autor de toda a humanidade, o autor de tudo que existe no universo. Desde os mínimos seres microscópicos do microcosmo até as maiores galáxias ou planetas ou astros que estão aí flutuando no universo, tudo isso tem um único dono, o Senhor. Deus é o único dono, Deus é o único proprietário. Ai de quem se apropria daquilo que é de Deus e começa a tratar como se fosse seu e não de Deus. Vai pagar, vai ter prestação de contas, porque tudo é dele. E especialmente, de uma forma especial, daqui a pouco eu vou falar dos dois tipos de propriedade, tá? Especialmente aqueles que foram comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, mediante a obra da salvação, para ser propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Amados, nem todo mundo que diz aí no mundo que é de Deus, vive como alguém que é de Deus de verdade, tá? Alguém que é de Deus é alguém que tem pleno reconhecimento dessa propriedade. Eu sou propriedade de Deus. Eu não sou dono de mim mesmo, ninguém é meu dono. O meu dono é um só, é o Senhor. E o nosso dono, propriedade de Deus, diga agora, propriedade de Jesus. O nosso dono é Jesus. O nosso dono é Jesus, porque o Pai, que é o autor de todas as coisas, Ele deu toda a autoridade para Jesus. Mateus 28, 18. Toda a autoridade, Jesus disse, me foi dada no céu e na terra. O Pai deu tudo para mim. Jesus estava dizendo assim, o Pai deu tudo para mim.
É por isso que Jesus é Senhor. Tem gente que não entende o que é Senhor. Senhor é dono, só isso. Senhor é dono. Senhor é dono, Senhor é proprietário. A palavra dono vem do latim Senhor, que no latim é dominus. Dominus, daí que vem a palavra dominar, dominador, dominante, domínio, vem do latim dominus. Dominus é Senhor. Se tirar a segunda sílaba, o mi, fica só o dó e o nus. Aí vem a palavra donus. Donus. É daí que vem a palavra dono para o português. Ser o dono é ser o Senhor, ser o único proprietário de direito. Deus é o único proprietário de direito de cada fio de cabelo da sua cabeça. Então, muito cuidado. Deus é o único proprietário. E Ele vê a cor do seu cabelo até por baixo da tinta. Deus sabe tudo o que é dele. Amém? E Ele vai reclamar o que é dele. Ele vai querer prestar contas de tudo o que fizeram com o que é dele. O seu corpo não é seu, o seu corpo é dele, e você vai prestar contas de tudo que você fez com o seu corpo. Há 15 dias atrás, uma pessoa toda tatuada, um crente todo tatuado, eu perguntei para ele assim: vem cá, você pediu autorização para o dono do seu corpo para fazer todas essas tatuagens aí? Como assim, pastor? Olha só, isso parece que não sabe, tá? Dá uma de João sem braço, assim, parece que não sabe, tá? Como assim, pastor? É pecado fazer tatuagem? Bom, você tem casa? Eu tenho uma casa, sim. Você gostaria que as pessoas chegassem lá na sua casa e enchessem a sua casa lá de grafite, de pintura, fizessem lá um borrão lá na sua parede, sem pedir autorização para você? Você deixaria isso? Não, de jeito nenhum. Pois é, você é a casa de Deus. Você pediu autorização para Ele para fazer esses borrões, tudo que você fez aí? Essas coisas horrorosas que você fez na sua pele? Pois é, né, pastor? Pensando desse jeito. Olha como as pessoas são hipócritas. Pensando desse jeito. Pois é, você parece que não pensa, né, cara? Falei para ele assim. Você não pensou, né, ao fazer isso daí. Você foi fazendo porque você quis, porque você achava que você é que era o dono do seu corpo. Você vai prestar contas, porque está escrito, 1 Coríntios capítulo 3, tá? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado, e isso sois vós. Citei aqui para vocês 1 Coríntios capítulo 3. Estão vendo o que é tomar consciência de propriedade, de que você é propriedade de Deus? Você não pode fazer com a sua vida o que você bem imagina. Você não tem direito de escolhas para fazer o que você escolher da sua vida. Você tem que fazer da sua vida o que Deus manda aqui na sua palavra. Bom, se é que você quer ir para o céu. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Se quiser ir para o inferno, faça o que você quiser com o seu corpo. Quer ir para o lago de fogo e de enxofre? Faça o que você quiser com a sua vida. Escolha, você é livre para escolher o que você quiser. Se você quiser ir para o lago de fogo, viva assim. Mas se quiser ir para o céu, amados, tem essa não, tá? Ninguém engambela a Deus. Se quiser ir para o céu, tem que ir pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual
ninguém, não há exceções, ninguém verá o Senhor. Aí o rapaz perguntou para mim: então não vai ter ninguém tatuado no céu de jeito nenhum? Pediu permissão para Deus e Deus deu permissão para você fazer isso com a casa dele, com o santuário dele? Então preste atenção, hein? Ficou cheio de medo. É bom que fique com medo, porque o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. E é muito bom que alguém tatuado caia em arrependimento. Senhor, me perdoa, eu fiz o que não devia, eu não pedi permissão para o Senhor para escrever isso, para fazer esse desenho no meu corpo, eu não pedi permissão para o Senhor, o corpo não é meu, o corpo é teu. Oh Senhor, me perdoa, me purifica, me lava. Quem sabe que se for de todo o coração, haverá perdão. Ouviu? Considerai, Romanos 11, 22, considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? É, mas também é severo. Deus é exigente, amados. Deus não é um ser bobinho, como todo mundo está pensando. Ah, Deus é tão bonzinho. Ah, Ele é bom, sim. Ele é amor, mas também é justo. É justo. E tomar uma propriedade que não é sua e fazer o que quiser com ela, isso é injusto. Isso é injustiça. Se você é proprietário de Deus, que vai morar no céu. É por isso que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Aleluia. Então diga: propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus? Então diga: eu sou propriedade de Deus. Será quem está do seu lado aí? Diga para ele: você é propriedade de Deus. Levante a mão direita e digamos juntos como igreja: somos propriedade de Deus. Aleluia. E na verdade é mesmo, tá? Todos são propriedade de Deus. Até os que vão para o inferno são propriedade de Deus. E eles vão para o inferno porque não reconheceram isso, que eram propriedade de Deus. Pensaram que eram propriedade própria. Propriedade de Deus. Por isso que esse tema é bastante relevante e muito importante de se tratar dele. Esse tema está dentro do nosso capítulo de hoje, né? O capítulo 14 que nós lemos, tá? E o capítulo 14, desde o versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13, o título é, diga, orientações particulares. O 12 e o 13 foram orientações gerais de como o crente deve se comportar diante do mundo. Orientações gerais de como o crente deve se comportar diante do mundo. Agora, o 14 e o 15 é como os crentes devem se comportar sendo crentes. Entre crentes e sendo crentes, tá? São orientações particulares aí acerca disso. Então a divisão desse bloco aí de palavra, né, orientações particulares, está dividido assim, ó. O 14 que nós lemos hoje, já eu volto a esse assunto, diga: acolher o débil. Vamos explicar daqui a pouco isso. E o 15 que nós vamos ler na semana que vem, os 13 primeiros versículos dele diga, suportar as debilidades. Então, esses dois títulos têm um a ver com o outro, né? Acolher o débil. O débil aqui, tá? Débil é uma palavra que significa fraco. O débil aqui, Paulo cita no versículo 1, que nós lemos hoje aqui, ó, Romanos 14, 1, acolhei ao que é débil na fé.
é o fraco na fé. Quem é a pessoa fraca na fé? É a pessoa que tem ainda pouco conhecimento. Ela já tem fé, mas ainda não tem conhecimento suficiente para ser uma pessoa forte na fé. À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, que nós nos tornamos fortes na fé, que vamos nos tornando cada vez mais fortes na fé. A maioria dos crentes hoje tem pouco conhecimento, não tem conhecimento suficiente para fazer deles pessoas fortes na fé. Eles são pessoas fracos na fé, frágeis na fé, débeis na fé. E Paulo fala aqui para acolher esse débil na fé e suportar as debilidades dessa pessoa, suportar as fraquezas dessa pessoa, porque ela vai vencer essas fraquezas se ela crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, suportar aqui é servir de suporte. Olha, sempre que você encontra essa pessoa, ensina para ela uma palavra que ela não sabe, compartilha com ela a palavra, porque ela vai estar adquirindo conhecimento da palavra, e é na medida que ela adquire conhecimento da palavra, que vai deixando de ser débil na fé e se tornando forte na fé, deixando de ser fraco na fé e se tornando mais forte na fé. Glória a Deus. Muito bem, então, nós estamos então nesse capítulo 14, diga de novo, acolher o débil. Esse capítulo nós vimos aí, tem 23 versículos, né? 23 versículos, divididos assim, ó. Do 1 ao 12 está o tema que nós já introduzimos aqui hoje, diga, propriedade de Deus. Do 13 ao 23 vai dizer para nós que, como propriedade de Deus, nós temos que ser, diga, pacificadores. Filhos de Deus não entram em briga, seja de que tipo for. Não entram em briga, não se associam a revoltosos que querem brigar por alguma coisa aí no mundo, na sociedade, na política. Filhos de Deus são pacificadores. Essa foi a introdução da pregação do reino de Deus. A pregação do reino de Deus é o sermão da montanha, que Jesus introduziu dizendo bem-aventurados, mas não é bem-aventurados, é benditos ou abençoados. 12 vezes, e entre essas 12 vezes estava ali, benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, os pacificadores. Nós somos da paz, e por isso Paulo escreveu aqui, ó, eu quero que você veja comigo, no capítulo que nós lemos hoje, tá? Capítulo 14, 19. 14 e 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Todo mundo encontrou aí? Repitam vocês. Repita só a frase: seguimos as coisas da paz. Aí você veja o que está escrito aqui e compare com o que está escrito em Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz. Seguir as coisas da paz é seguir as coisas de Cristo. Os ensinamentos de Cristo, as doutrinas de Cristo, os pensamentos de
Cristo. Os exemplos de Cristo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me é me obedeça, siga-me é imite-me, siga-me é pense como eu penso, fale como eu falo, viva como eu vivo, se comporte como eu me comporto, se conduza na vida como eu me conduzo. Jesus é o nosso modelo, por isso Jesus é a nossa paz. E filhos de Deus são pacificadores, porque seguem as coisas da paz. Por isso Jesus tem o título lá no livro do profeta Isaías de Sar Shalom, em hebraico, Sar Shalom, príncipe da paz. Diga, príncipe da paz. Aprenda em hebraico, Sar Shalom. É Sar mesmo, tá? S-A-R, S-A-R. Sar é príncipe em hebraico e Shalom é paz. Sar Shalom, príncipe da paz. Amém? Seguimos as coisas da paz. Nós não entramos em conflito com nada e ninguém nessa terra. Nós somos da paz. Casais que brigam demais é porque tem um demônio que se chama espírito de intriga, que se intromete no meio de casais que não estão orando juntos, que não estão lendo a Bíblia juntos, que não oram juntos antes de dormir ou quando acordam, não oram juntos em suas casas. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, tá? Com a minha esposa. A gente ora junto. E nós já aconselhamos muitos casais em conflito, e sempre a razão do conflito era a mesma. Demônios de intriga entrou no meio deles. E entrou no meio deles porque não oram nem separadamente e nem juntos. Marido e mulher têm que orar separadamente e orar juntos, senão dá lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E quem dá lugar ao diabo, ele entra, porque mesmo quando a gente não dá lugar, ele está procurando lugar. O diabo anda em derredor, como leão que ruge, buscando quem? O débil, o fraco. Ele busca a ovelha fraca, tá? Ele busca a presa mais fraca para devorá-la. Entenderam? Então, já atendi muitos casais e sempre a mesma história. Estão em conflito, que demônios de intriga estão no meio deles, porque não estão orando nem separadamente e nem juntos. Tem que orar. Seres, homens espirituais têm que viver em oração. E é assim que não se dá lugar ao diabo. E todas as vezes que a gente detectava isso num casal, vamos parar de conversar agora, vamos orar. Eu expulsava o demônio, os demônios de intriga, sai agora do meio deles. Automaticamente eles começavam a olhar um para o outro. Benzinho, por que nós estamos brigando? Não precisamos de... Logo há uma reconciliação automática. O diabo não é da paz, não, amados. Os demônios não são da paz, não. Quando eles saem, a paz reina. Aí Jesus reina. Ok? Então, busca as coisas da paz. Nós não temos nenhuma guerra com ninguém nesse mundo. Não somos a favor de nenhuma guerra. Nenhuma dessas guerras de Israel está errada. Essas guerras de Israel estão erradas. As guerras da Rússia estão erradas. Todas essas guerras estão erradas. São coisas de Satanás, não de Deus. Não há guerra santa, não. Só há guerra endemoniada.
onde vidas de seres humanos, de semelhantes, são tiradas. Deus não mandou matar o seu próximo, Ele mandou amar o seu próximo. E deu como mandamento: não matarás. O mandamento é para ser obedecido. Aleluia. Então obedecemos ao Senhor, que é melhor, é a paz. A nossa única guerra aqui é que nós estamos trabalhando sempre no primeiro domingo de cada mês, no nosso boletim em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, não é contra homens. A nossa luta é contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Glória a Deus. No primeiro domingo de outubro nós vamos ver duas armas da armadura, que é o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então não percam essas coisas do nosso boletim, porque são as armas com as quais nós lutamos, a única luta que nós temos que lutar aqui contra o diabo. Fora essa, é a luta da nossa santificação. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Contra algum homem, nenhuma luta. Nenhuma luta. Diga: paz. Somos pacificadores. Glória a Deus. Quando Paulo fala nesse capítulo 14 aqui, para acolher o débil, nós temos que fazer uma contextualização do que estava acontecendo na época em que Paulo escreveu essa carta. Na época em que Paulo escreveu essa carta, foi como todas as cartas que foram escritas aqui, todos os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século. Foi escrito dentro de um período de mais ou menos, digamos assim, 60 anos. Num período de 60 anos, tá? Digamos assim, do ano 40 ou 45 depois de Cristo. Cristo morreu no ano 33, foi ressuscitado e levado aos céus. Mais ou menos do ano 40 ao 45, o Novo Testamento começou a ser escrito. E terminou antes do ano 100, antes de terminar o século I. 90 a 95 foi o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia. Então todas essas cartas de Paulo, inclusive essa de Romanos, foi escrita no primeiro século. E a igreja cristã do primeiro século era uma igreja mista. Era uma igreja misturada entre cristãos que foram convertidos do judaísmo e cristãos que foram convertidos do mundo gentílico, de todas as nações que não eram judias, que não seguiam a religião judaica, mas se converteram também a Cristo. Então as igrejas eram misturadas, eram mistas. Os cristãos que eram convertidos do judaísmo, eles mantinham certos costumes judaicos que eles sempre tiveram desde a infância, como por exemplo de não comer carne de porco, ou não comer algum animal impuro. Havia para eles alimentos impuros, que eles achavam impuros, e mesmo convertidos a Cristo, eles ainda não tiveram coragem, tá, de comer esses tipos de animais, mesmo que Jesus disse nos evangelhos, tá? Mesmo que Jesus ensinou nos evangelhos que não é o que entra no homem que mancha o homem, mas o que sai do homem é que torna o homem impuro. Então Jesus declarou puros todos os alimentos. Mas os judeus convertidos ao cristianismo, então, digamos assim, os cristãos judeus, os cristãos ex-judeus, ainda não tinham coragem de comer comida que
os cristãos que nunca foram judeus, que eram gentios, comiam à vontade, porque eles não seguiam a legislação judaica de não comer carne de porco, por exemplo, e comiam à vontade, né? Olha só, um pernil, hein? Um lombo assado, um bacon, aí, então eles comiam à vontade. Aí então Paulo falou assim, Paulo escreveu assim, os judeus, esses judeus, Paulo estava se referindo a esses judeus que se tornaram cristãos, mas eles ainda consideram impuros certos alimentos, eles são fracos na fé, eles são débeis. E os gentios que nunca foram judeus, portanto eles nunca tiveram uma religiosidade forte como o judaísmo, e se tornaram cristãos do mundo pagão, eles se tornaram cristãos, eles se tornaram mais fortes na fé naturalmente, porque eles não fizeram mais distinção entre alimentos, e os alimentos são puros, basta comer sempre com ações de graças, abençoando os alimentos que você come. Quer comais, quer bebais, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aí Paulo escreveu essa carta aqui para fazer uma conciliação entre os irmãos na igreja. Olha, quem come carne, não fica julgando quem não come. E quem não come, também não fique julgando aquele que come. Porque vocês têm costumes diferentes, vêm de culturas diferentes, mas agora vocês têm o mesmo Senhor. Agora vocês têm o mesmo Senhor. Jesus é o Senhor de quem está comendo carne aí, e Jesus é o Senhor de quem não está comendo carne aí. Aí Paulo falou também sobre calendário, né? Um considera os dias diferentes e outro considera iguais todos os dias. Quem considerava os dias diferentes? Os judeus, porque os judeus aprenderam a guardar o 7º dia, que era o sábado. Mas os cristãos que nunca foram judeus, nunca guardaram o sábado. Como Jesus também não guardou, e os judeus perseguiram Jesus por vários motivos, e um dos motivos foi esse, porque Jesus não guardava o sábado, Jesus trabalhava no sábado. Às vezes o evangelho é até assim, parece uma coisa hilária, que tem o evangelho que fala assim, naquele sábado Jesus fez esse e aquele sinal, aí ponto. Aí o evangelho pula 7 dias, 6 dias e fala, no sábado seguinte estava Jesus de novo lá outra vez. Parece que Jesus cansava os outros dias tudinho e fazia tudo no sábado. Então, Jesus não guardou o sábado, porque guardar o sábado era uma coisa da antiga aliança. Na nova aliança isso tem outra interpretação. E na nova aliança também não é o domingo, tá? Domingo é coisa do catolicismo. É o catolicismo que colocou esse negócio de domingo é o dia do Senhor. Não, a Bíblia diz que todo dia é dia do Senhor. Todo dia é, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Todo dia é o tempo que se chama hoje. Todo dia o Senhor quer falar conosco. Esse hoje vem lá do Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor quer falar conosco todos os dias. Todo dia é dia do Senhor falar conosco. Lá no judaísmo, tá? Eles têm um culto no sábado, porque eles entenderam que o sábado era o dia do Senhor. No catolicismo é a missa no domingo, porque eles entenderam que o domingo é o dia do Senhor. Mas quando a igreja de Jesus nasceu, Atos capítulo 2, está escrito que eles congregavam todos os dias, que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias eles cultuavam, porque entenderam. A igreja nasceu entendendo que todo dia era dia do Senhor. Mas mesmo assim, muitos judeus convertidos a Cristo continuavam ainda guardando o sábado, como fazem hoje os adventistas. E
Os que não eram judeus convertidos ao cristianismo, do mundo pagão, do mundo gentílico, não guardavam, consideravam todos os dias iguais. Por quê? E esses estão corretos, porque Jesus disse em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os sábados, todos os domingos, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco todos os dias. Jesus está aqui agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor de todos. Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Então Paulo escreveu esse capítulo 14 aqui para que quem é mais forte na fé, que significa mais versado nas escrituras, cresceu mais na graça e no conhecimento, e por isso se tornou mais forte na fé, tem um pouco de paciência com quem é fraco e ajuda eles. Como? Ensinando para eles a palavra de Deus, porque é crescendo no conhecimento do Senhor, que faz parte do pacote da graça, é que eles vão se tornar também mais fortes na fé. E quando as pessoas se tornam fortes na fé, elas vão deixando do lado coisas que elas entenderam que são coisas de infantilidade, de fé infantil. Amém? Muito bem. Dentro desse texto, o ponto... deixa eu dar uma dica para vocês aqui de Romanos, já que nós estamos no 14. Olha, fácil de decorar, hein? Fácil de decorar. 3 versículos 23. 3 versículos 23. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Romanos 14, 23. Você viu que é tudo 23? Fácil de decorar, né? Eu decorei isso logo no início dos meus estudos bíblicos. É fácil de decorar esses 3 versículos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 14, 23. Aqui, final do versículo. Tudo que não provém de fé é pecado. Viu que esses 3 versículos aí falam de pecado? Todos 3. Então diga, Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diga, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Agora diga, Romanos 14, 23. Tudo que não provém de fé é pecado. Viram? Viram aí? 3 versículos bons em Romanos, né? Para você decorar. Decorou? Amanhã eu vou perguntar se vocês decoraram. Muito bem, glória a Deus. O nosso versículo de hoje aqui em Romanos 14 é esse 8, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Leiam vocês bem forte. E eu sublinhei lá, diga, somos do Senhor. Você é do Senhor? Então diga, sou do Senhor. Vamos dizer juntos assim, levanta a mão direita e diga, somos do Senhor. Aleluia. Olha, Deus tem 2 tipos de propriedade. A propriedade geral e a propriedade exclusiva. A propriedade geral está no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Essa aí é a propriedade geral. Tudo é de Deus,
porque Ele é o autor da criação. Ele é o Criador. E tudo quanto Ele fez para o louvor da sua glória. Tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. Por isso, de vez em quando a gente canta aqui, dono do mundo. Ele é o dono do mundo, Ele é o dono de tudo. Ele não é só o dono do ouro e da prata, é o dono do ouro, da prata, do bronze, do cobre, da areia, da pedra, do vento, do ar, dos micróbios, de tudo Ele é dono, até de cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus é o dono. Deus é o proprietário, o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todos os anjos. Ele é o dono até dos anjos decaídos. Ele é o dono de Satanás. Ele é o dono dos demônios. E eles não podem ir além do que Ele permite. Ele é o dono. Ele é o dono de todos os homens, mesmo os que não creem nele. Ele é o dono de todos os ateus, mesmo que sejam ateus e vivam como ateus. Mas Deus é o dono deles, mesmo que eles não saibam disso, mesmo que não creiam nisso, mesmo que não aceitem isso, mesmo que não reconheçam isso. Deus é o dono de tudo, o dono de todos. Diga amém. Essa é a propriedade geral. Mas além da sua propriedade geral, Deus quis edificar, conquistar, resgatar para si, do meio da sua propriedade geral, falando agora só de humanidade, de seres humanos, Deus quis ter uma propriedade exclusiva. E para resgatar para si essa propriedade exclusiva, foi que Deus elaborou a obra da salvação. Entenda isso bem claro. A obra da salvação só salva, só alcança aqueles que Deus escolheu para ser sua propriedade. Quando você vai comprar alguma coisa numa loja, você chega lá e compra tudo que está na loja? Não, você vai escolher o que você vai comprar daquela loja, não é verdade? Você chega numa loja de roupa e compra todas as roupas? Não, você vai dar uma olhada nas roupas e escolher a que você quiser. Não é isso? Chega numa loja de carro, compra todos os carros? Misericórdia. Você escolhe um que você possa comprar e que você gostou, você escolhe, tá? A salvação é redenção. A palavra redenção é compra. Em grego a palavra apolitrosis. Em português é redenção e a tradução é compra. Deus nos comprou. Deus não compra todos não, só os que Ele escolheu. Sobre escolher, nós temos Efésios 1:4, tá? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E temos o Salmo 33:12, onde está escrito: bendita ou abençoada, não é feliz não, bendita ou abençoada a nação, no singular, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. É errado dizer que essa nação aí é Israel. Essa nação não é Israel. Essa nação é a nação eleita, da qual fazem parte o remanescente de Israel, o remanescente da antiga aliança e o remanescente da nova aliança. Acerca dos dois, Paulo falou aqui em Romanos, eu já passei aqui para vocês. Romanos 9:27, o remanescente da antiga aliança, né? Embora os descendentes de Abraão, de Israel, sejam semelhantes, numerosos como a areia do mar,
o remanescente é que será salvo. Remanescente da nova aliança, Romanos 11:5. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A graça elege. É na eleição que Deus escolheu antes da fundação do mundo os que Ele ia comprar para ser a sua propriedade exclusiva. 1 Pedro 2:9, aí fala assim, da verdadeira nação, que não é Israel, nem o Brasil, nem nenhuma nação na terra, é uma nação que não tem território aqui nessa terra. O nosso território chama-se Nova Jerusalém, no céu, tá? Pedro diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Essa nação santa de 1 Pedro 2:9 é a mesma nação do Salmo 33:12. A nação cujo Deus é o Senhor. É a nação dos salvos, a nação dos que são alcançados pela graça da salvação em Cristo Jesus e que estarão morando no céu. Lá é a casa do Pai, lá é a nossa pátria. Filipenses 3:20, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação igual ao seu corpo de glória. É no céu. Aqui na terra somos estrangeiros, peregrinos e, conforme 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo. O embaixador representa a sua nação numa nação estrangeira. Para nós o Brasil é uma nação estrangeira. Nós somos embaixadores do céu. E aqui nessa nação estrangeira, estamos aqui para pregar o Evangelho e anunciar para eles a mensagem da reconciliação, dizendo: reconciliai-vos com Deus. É isso que nós somos aqui nessa terra. Por isso que aqui somos, como Jesus disse, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Aqui nós oramos em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1, oramos em favor de todos os homens e pregamos o Evangelho a todos os homens. Marcos 16:15, pregai o Evangelho a toda criatura. E Deus vai salvando aqueles que Ele conheceu de antemão, que fazem parte agora do selo do seu firme fundamento, de 2 Timóteo 2:19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Todos aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor, não passam a pertencer ao Senhor assim que são convertidos, não. Eles já pertenciam ao Senhor antes deles mesmos existirem, lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E na medida que as gerações de seres humanos foram nascendo, Deus vem encontrando cada um daqueles que lhe pertence e salvando cada um daqueles que lhe pertencem, porque estes são a sua propriedade exclusiva. São esses que podem dizer, diga comigo, somos do Senhor. São esses que digam, ó, se vivemos, vivemos para o Senhor. Eu vivo para o Senhor. E aí então, se morremos, essa morte vai ser boa. Morremos para o Senhor, né? Porque é agradável ao Senhor a morte dos seus santos. Deus não gosta da morte dos outros, né? A morte trágica, né? Morre sem ter um lugar bom para ir. E aí? Tá? Mas a morte dos seus santos, morremos é para o Senhor. Quer dizer, que estamos então acabando a nossa missão aqui na terra e nos entregando nas mãos do Senhor. Aleluia.
A morte é rápida, mas não dura nem um segundo. Pum! Aleluia. Você está no Senhor, tranquilamente, em Cristo Jesus. Quem é dele? Então, quer pois vivamos ou morramos, vivamos até morrer com essa consciência. Diga, somos do Senhor. Isso nos basta. Não somos do mundo, não somos do pecado, não somos do diabo, não somos propriedade dos homens, somos do Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus. Salmo 100, sabei que Ele nos fez e dele somos. Eu oro para que você seja aí na sua alma despertado do sono que o diabo faz as pessoas dormirem aí no mundo, com esse falso senso de propriedade, que elas pertencem a si mesmas, e porque pertencem a si mesmas pode fazer o que quiserem. Não, senhor, isso está totalmente errado. Isso é coisa diabólica. Eu oro para que o Senhor desperte a sua alma para entender que você é dele. Aleluia. E quem é dele vive diferente. E até morre diferente. Quem é do Senhor.